Você sente dor há meses, talvez até anos. E esse caminho provavelmente você já ouviu de tudo. Isso é da idade, não tem muito o que fazer, você vai ter que aprender a conviver com isso. Mas a verdade é que a dor precisa ser compreendida, precisa ser investigada e, acima de tudo, precisa ser cuidada com seriedade. Sejam bem-vindos ao Doutores contra a Dor. Dois irmãos, dois ortopedistas especializados em dor e medicina regenerativa, e uma única missão: ajudar a você entender e enfrentar a dor com informação, cuidado e segurança. Eu sou o Dr. Danilo Almeida, esse é meu irmão, Dr. Juliano Almeida, e junto vamos conversar, bater um papo bem descontraído sobre coluna, joelho, quadril, ombro, as patologias, artrose, hérnia, tendinite, tudo aquilo que limita a sua vida, rouba o seu movimento e atrapalha a sua rotina. A dor crônica não costuma destruir a vida da pessoa de uma vez. Ela avança por fases. Não é isso, Juliano? Justamente. A dor ela aparece gradativamente e você não precisa ignorar ela. A partir do momento que ela surgiu, liga um sinalzinho de alerta e já vai procurar o motivo, a causa dessa dor. Lógico que não existe essa classificação, mas vamos numerar assim 4 estágios para que a gente possa entender direitinho como é que essa dor funciona. A primeira é quando a dor começa a aparecer. É aquela dorzinha pequena, é apenas um incômodo. Quando é que isso aí vira um sinal de alerta? Então, muitas vezes a pessoa acaba ignorando essa dor, né? Então, vamos dar um exemplo, uma dor no joelho, e aí ela, não, essa dor aqui pode ser da idade, às vezes eu tô um pouquinho acima do peso, mas tá tudo bem, e aí essa dor começa a ficar cada vez mais intensa, ou começa a sobrecarregar outras articulações, e aí é a hora que você fala, opa, tem alguma coisa de errado, eu preciso procurar um especialista, eu preciso procurar uma avaliação. Então, o joelho, você acha que o problema é só no joelho? Não, esse problema do joelho ele pode trazer outras consequências, quadril, coluna, o entorse de tornozelo que você torceu, fala, não, isso foi só uma torção, deixa pra lá. Aí você não trata, gera uma consequência crônica, às vezes uma lesão ligamentar crônica, e daquele joelho vai trazendo outras e outras consequências, até mesmo da coluna. Então o primeiro estágio é essa dorzinha leve, né? Isso. Onde eu falo que é no painel ali do carro acender uma luz, mas o carro continua andando, certo? Se você não fizer nada... Mas ele continua andando, beleza. Aí vem o segundo estágio, quando a dor começa a limitar a rotina, ou seja, o carro começa a engasgar. É onde você começa, não, eu não posso levantar assim que a coluna vai doer, então eu vou firmar aqui e vou levantar. Se eu sentar em cadeira baixa, o joelho vai me travar para levantar. E aí você começa a mudar a sua rotina, mudar a forma de andar, pensar 2 vezes antes de sentar, já começa a limitar o dia a dia, o cozinhar, o trabalhar, o dirigir, né? Então você começa, vamos falar assim, a dor começa a negociar com a vida da pessoa. O que ela vai fazer, o que ela não vai fazer. A dor começa... o paciente... Não, isso aqui eu deixo só 50%. O paciente começa a evitar. Não, isso daqui eu consigo fazer de tal forma, eu vou fazer uma forma diferente. Aquilo ali eu já não consigo fazer, então aquilo ali já vou deixar de fazer. Então isso vai trazendo limitações e cada vez mais isso vai progredindo e vai trazendo mais e mais limitações. E aí nós chegamos no estágio 3. A dor, ela vai mudar o corpo. É aquele muda paciente o comportamento. E o comportamento. É aquele paciente que tem uma hérnia, ele começa a andar meio... parecendo caminhão com o pino de eixo quebrado, né? Meio torto. Você começa a mancar, você começa a andar passinhos mais curtos, né? Para poder proteger. E aí você já não tá mais... A dor não tá negociando com você. Você já tá mudando o seu dia a dia. Aí você começa a perder força, movimento. Voltamos lá, no que já falamos em outros podcasts. Altera sono, humor, altera a confiança. Traz um embotamento social. A pessoa, ela não quer mais sair. Não tem convívio social, né? Ela evita os convívios sociais. E além do que a questão do movimento, não só de limitações de que ela consegue fazer, mas faz de uma forma diferente, mas também ela deixa de fazer, né? Então ela deixa, por exemplo, de fazer jogar o seu futebol, fazer uma caminhada, já não consegue mais, até mesmo brincar com os filhos, que antes você brincava, andava de bicicleta. Então, além de você mudar o jeito de fazer algumas coisas, você ainda deixa de fazer determinadas situações, determinadas atividades. Eu já tive paciente que falou que não brinca mais no chão com os netos porque depois não consegue levantar. Precisa de alguém para levantar ela. Então, eu pergunto impacto, muito, né, para os meus pacientes. Tem algumas perguntas que eu faço, mas uma é: o que você precisa pensar 2 vezes antes de fazer? Para eu saber como essa dor já está impactando. E a outra coisa é o que você falou: o que você deixou de fazer? Uhum. Porque tem coisas que ela pensa 2 vezes, mas ela faz, mas ela vai mudando a forma para fazer. Tem coisas que ela já não faz mais porque ela sabe que não vai conseguir. E aí a gente começa a entrar... Pro estágio 4. Qual que é? Que a dor começa a comandar a sua vida. Você já não tem mais autonomia na sua vida. Você já vai fazer simplesmente o que ela deixa você fazer, né? E aí?
Aí já chegamos num ponto de um estágio mais avançado, né? Quando a pessoa deixa de viver pelo que deseja e passa a viver pelo que a dor permite, né? Então ela não tem autonomia sobre o seu corpo. Não, eu vou fazer tal coisa porque isso daqui eu sei que eu não vou sentir dor. Mas se eu fizer aquilo ali eu vou sentir dor, então não vou fazer aquilo ali. Então assim, ela já está subordinada à dor. Ela só vai limitada à dor, só vai fazer o que realmente ela não vai sentir dor ou sentir uma dor mais leve. Já não vai jantar com a família porque não sabe se vai suportar ficar sentado. Justamente. Não vai fazer uma viagem porque será que eu consigo sair do carro? Ficar muito tempo sentado. Será que eu vou sair do carro? Vou sair do avião, né? A gente sabe que os assentos do avião são mais apertadinhos, mais difíceis, né? Não vou brincar com o meu neto, sentar no chão, porque depois não quando levantar. Mas aí vem uma pergunta. Como é que a gente evita esse avançar de um estágio para o outro, né? De sair de uma luzinha que estava piscando o painel para o carro parar de funcionar? São vários fatores. Primeiro, a luzinha acendeu, o que era ali? Um alerta, um sinal de alerta. Então você tem que dar atenção àquilo ali e procurar ajuda profissional, né? Mas antes dessa luzinha acender, você precisa ter os hábitos de vida, hábitos para manter essa qualidade de vida. Então nós já falamos em alguns outros podcasts. O que você precisa então? Ter qualidade de sono, dormir bem, dormir com qualidade, ter uma alimentação balanceada, uma dieta balanceada, evitar os industrializados, evitar bebida alcoólica, cigarro, né? Então essa questão mais balanceada da nutrição. E também fazer a atividade física regular. Isso é importantíssimo para você ter uma qualidade de vida e evitar que a luzinha acenda. E se a luzinha acender, você procurar logo de imediato uma ajuda de um profissional para tentar identificar o que realmente está acontecendo e tratar aquela causa já de imediato para que isso não se torne, não avance esses estágios e se torne um pesadelo na sua vida. Eu posso falar que se a gente pega no estágio 1 ali, que a luzinha começou a piscar, a gente tem um tratamento menos complexo e mais com menor rápido, tempo talvez, de isso. tratamento, né? E à medida que vai passando esses estágios, a gente vai começar a ter tratamentos que vão exigir mais ferramentas, mais tempo, até mais profissionais envolvidos. Eu não sei você, mas hoje eu trabalho com um osteopata, já faz parte do meu tratamento. Já tenho um colega também, um odontólogo aí que mexe com essa parte de oclusão, que depende dos pacientes já está incluso no tratamento. Eu vejo palmilha também, porque tem pacientes que se eu não mudar o eixo de carga, eu não vou aliviar a pressão num joelho ou numa coluna. Então, tô com atletas lá que foi organizar com a neuromodulação os trilhos musculares e colocar uma pisada correta nele, e acabou a dor. Ele chegou a ter uma fratura de estresse na tíbia. Por sobrecarga. Por causa da pisada errada. Né? Mas só que ele chegou já com a fratura. Foi uma dorzinha, foi deixando, gostava do futebol, foi jogando, foi deixando, a dor foi aumentando, passa uma pomada, toma um anti-inflamatório, faz uma fisioterapia. Não sou contra a fisioterapia aqui não, viu? Sim. Mas não dá pra você fazer uma fisioterapia sem você saber por que você tá fazendo. E uma fisioterapia direcionada. Ninguém fez o diagnóstico. Então tá fazendo fisioterapia pra quê? Né? Qual é a causa? Né? Então eu uso fisioterapia demais, mas a gente tem que saber a causa. Né? Então esse paciente, ele chegou na situação de ter uma fratura, ou seja, vou colocar um termo mais simples. Ele quebrou o osso da canela, não foi total, mas é o que o pessoal chama de trincado, né? Ele quebrou o osso da canela por pisar errado. Por sobrecarga. Você fala a questão de profissionais e fisioterapia, lá nós temos também os profissionais, nós temos osteopata, fisioterapeutas e um profissional que eu considero como também de suma importância, um nutricionista. Porque muitos dos nossos pacientes ali, eles estão sobrepeso, às vezes obesidade grau 1, aquela sobrecarga, né, aquele peso está trazendo consequências. Então se a gente não fazer uma orientação de dieta, não fazer um tratamento adequado para o sobrepeso, pode até resolver o problema. Talvez a gente resolva, mas momentaneamente. E daqui a algum tempo isso vai retornar. Então, o tratamento da obesidade, o tratamento do sobrepeso, juntamente com o profissional da nutricionista, né? Isso é muito importante também para os tratamentos ortopédicos e os tratamentos de dores crônicas. Concordo contigo. E lembrar que quando a gente está falando de sobrepeso, a gente não está falando só de IMC, né? Que é o índice de massa corporal. Sim. Porque tem pessoas que estão fora estão na faixa de sobrepeso, mas quando você vai fazer uma bioimpedância, é músculo. Sim. Não é gordura, né? Então, a gente não segue a ferro e fogo, né? A gente tem que ver cada caso. E do outro lado, nós temos um tipo de obesidade, chama obesidade sarcopênica, onde o paciente ele tem pouco músculo e muita gordura, né? Então, às vezes é obesidade grau 1, mas na hora que você vai fazer a composição corporal dele ali, é muito mais gordura do que músculo, né? E interessante esse tema, que hoje as pessoas têm usado muito as canetas, as canetinhas, né? Monjaro para lá, monjaro para cá. E na grande maioria das vezes que eu tenho percebido, são de formas não acompanhadas, né? Às vezes usa por conta própria,
própria, usa dosagem que não sabe por quê, aí chega ali na frente, será que eu aumento mais a dosagem? Será que eu baixo a dosagem? Não usa de procedência. Não usa de procedência, compra de qualquer um. E qual que é o erro também das canetas emagrecedoras? Grande parte dessas canetas, as que nós temos atuais, né, estão tendo revoluções e estão vindo as canetas mais novas que não vai ter esse problema, mas perde massa muscular. Se o paciente não focar no emagrecimento, usando a caneta, mas trabalhar também essa parte muscular, ele vai ter uma consequência grave no futuro, porque perdendo massa muscular, você sobrecarrega as articulações e você começa a ter processo degenerativo e dor crônica. O que você está falando, nós falamos no podcast sobre o automatismo e também o imediatismo, né? Eu estou acima do peso, eu quero perder o que eu estou acima do peso. Ok, mas por que você está acima do peso? Eu quero só perder. Se você usar a caneta, já tem trabalhos mostrando, você usa a caneta, mas você não muda seus hábitos, você vai recuperar o peso. Só que de uma forma pior, porque você perdeu nesse trajeto gordura e músculo. Tem trabalhos mostrando que a tirzepatida, que é o Mounjaro, quando você usa, você pode perder 40% do que você perde peso é de músculo. Se você não tá orientado. Então a pessoa perdeu 10 quilos, 4 de músculo, 6 de gordura. E aí ela recuperou esses 10 quilos de gordura. Então ela tá num déficit músculo e essa tá piorando a situação dela. Então não sou contra, passo para meus pacientes quando precisa, mas com acompanhamento, na hora certa, com o paciente já no caminho de desinflamar, com a nutrição, com a academia, aí sim. Né? Eu falo que as pessoas querem construir a pirâmide começando pelo topo. A caneta para mim é o topo, mas se você não fizer a base, não vai parar, vai cair. Né? E depois, né? Se você não tiver os hábitos, na hora que você for precisar, não, agora eu vou tentar tirar a canetinha. Ele não vai conseguir, porque o principal, que é uma dieta balanceada, uma atividade física, um sono reparador, um sono de qualidade, ele não fez. Então, assim, a primeira coisa no emagrecimento que a gente precisa no consultório orientar é isso. Você tá disposto a emagrecer? Ok. Então vamos mudar esse hábito, vamos gradativamente. Você não vai conseguir mudar da noite pro dia. Esse é gradativo, mudar esses hábitos. E a partir do momento que esses hábitos estão bem sedimentados, aí você tá tranquilo para você ter um tratamento saudável. Da obesidade também não é só caneta. A gente pode tratar com medicações orais, a sua atividade física e controle alimentar. Então tem inúmeras estratégias aí que a gente pode utilizar. Olha que interessante, fomos falar de dor, acabamos chegando em obesidade aqui, né? Bom, pessoal, esse foi mais um Doutores contra a Dor. A dor não precisa comandar a sua vida. Com avaliação, cuidado e direção, é possível buscar mais movimento, mais confiança e mais autonomia.